Queridos, boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus seja sobre sua vida. Se eu puder desejar algo para os irmãos nessa noite, eu desejo para vocês que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, porque não existe um presente melhor para o seu cônjuge, não existe um presente melhor para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, seus vizinhos, para a sua cidade, para o seu país, do que eu e você sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E é com alegria que eu estou aqui nessa noite. Me sinto honrado em poder estar conversando com os irmãos, bem assim nesse processo de pandemia que foi difícil para todo mundo. Acredito que todos aqui tiveram seus altos e baixos, tiveram que se readaptar, passar por mudanças. Enfrentamos crises nesse processo, crise dentro das nossas comunidades de fé, crise do nosso coração, crise no casamento, crise com o filho, crises em muitas áreas, porque essa pandemia trouxe várias crises. Mas eu quero falar com os irmãos essa noite sobre como podemos ainda lidar com a pandemia, e eu quero falar sobre hábitos que podem mudar a sua vida. Não quero ser pregador de autoajuda, muito menos coach aqui nessa noite, mas eu tenho 11 hábitos aqui. Acredito que os irmãos estavam com saudade de estar na igreja, então em 2 horas eu termino essa mensagem tranquilamente. Aleluia, aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Se fosse na África, o pessoal estava querendo 5 horas, perguntando se eu estava doente ainda. Né? Pastor, por que o senhor não prega 5 horas? Mas eu prometo que antes das 2 horas de sermão, eu termino esses 11 hábitos. Queridos, abram suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 12, versos de 8 a 15. 1 Crônicas, capítulo 12, versos de 8 a 15, que diz assim... A minha versão é revista e atualizada, ela fala assim: dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Ezer o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o 10º, Maquibanai o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Vamos contextualizar essa passagem? Davi está sendo perseguido por Saul. Saul passa a perseguir Davi porque o povo passa a amar Davi. E Saul sabia que Davi tinha sido ungido rei. E uma guerra se instaurou entre Davi e Saul. E muitos dos soldados que acompanhavam Saul entenderam que Deus estava com Davi e não mais com Saul. E por Deus estar com Davi, muitas tribos e muitos guerreiros de várias tribos de Israel se passaram para Davi, entre eles os da tribo de Gade. E nessa noite, essa tribo, esse grupo de 11 capitães, vai nos ensinar esses 11 hábitos que podem ajudar a mim e a você a mudarmos as nossas vidas, mais do que mudar a nossa vida, a nossa visão diante da pandemia. E o primeiro hábito que esses homens nos mostram é que nós precisamos viver as nossas vidas segundo o propósito de Deus. O versículo 8 diz, dos gaditas. A tribo de Gade é uma tribo que foi chamada, foi abençoada para ser uma tribo guerreira. O propósito dessa tribo foi marcada quando Jacó abençoa Gade em Gênesis capítulo 49, que diz, Gade, as milícias se levantarão contra você, mas você as surpreenderá. Ele abençoa Gade, diz Gade, a sua família, a sua tribo será uma tribo de guerreiros. E estes homens, desde sempre, viveram esse propósito. E o propósito que Deus os chama a viver, a forma como Deus os chama a vivermos, vivemos segundo o propósito dele. Primeira pergunta do nosso breve catecismo: qual é o propósito do homem? Qual o fim, a finalidade principal do homem? É gozar Deus, estar com Deus e ser feliz com Ele.
ter um relacionamento eterno com Ele. Foi para isso que Deus os criou. E essa pandemia veio nos trazer aos nossos olhos, veio nos mostrar se nós estávamos mais discípulos de Jesus ou mais religiosos. Se nós éramos seguidores ou devotos de Cristo Jesus. E existe uma diferença entre seguidor e devoto. Talvez você veio de origem católica, você sabe melhor do que eu isso aí. Mas você pode ter não vindo de uma origem católica e é aí da árvore genealógica de John Knox, presbiteriano desde os primórdios, e talvez isso soe estranho para você. Mas o devoto é aquele que vai lá, faz uma oferta, né, conversa, tem aqueles hábitos com o seu santo predileto. O seguidor não, é aquele que faz o que o santo dele fez. Dentro dessa perspectiva, a pandemia vem nos mostrar se nós éramos devotos de Cristo ou se nós éramos seguidores de Cristo. Se nós éramos mais presbiterianos, reformados, calvinistas do que discípulos de Jesus. E o propósito que Deus nos chama, o propósito da pandemia nas nossas vidas é retornarmos à ideia de vivermos como discípulos de Jesus. Esses homens viviam guerra no seu coração. Eles pensavam guerra, eles eram estratégicos, esses homens viviam para poder concretizar o propósito, a bênção que o avô deles, o pai de Gade, Jacó, deu aos gaditas, dizendo: vocês serão uma tribo guerreira. Mas existe um segundo hábito. Quando nós vivemos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós aprendemos a lidar com mudanças. A pandemia exigiu de nós que nós aprendêssemos a lidar com mudanças. Mudanças são inevitáveis, indispensáveis e pedagógicas. Nós aprendemos nas mudanças, nós precisamos de mudanças. Sem mudanças nós não amadurecemos, nós não crescemos, nós não nos desenvolvemos. A mudança gera em nós maturidade. E o texto diz aqui: passaram-se para Davi, eles eram do lado de Saul. Eles precisavam tomar uma decisão, eles precisavam tomar uma posição, e o que muda a nossa vida não é o que eu penso, não é o que eu falo, não é o que eu ouço, é o que eu decido e o que eu faço. E é dentro dessa perspectiva de decidir e fazer que eles entenderam: Deus é com Davi. Precisamos aprender a lidar com as mudanças nas nossas vidas e surfar na onda de Deus. Onde Deus está, precisamos estar também. Onde Deus nos levar, precisamos estar também. Nós precisamos entender que a pandemia não pegou Deus de surpresa. Deus é soberano. E se Ele colocou a pandemia no ano de 2020, é para que a pandemia fosse o melhor de 2020 para mim e para você. Nós precisamos olhar as mudanças segundo a ótica de Deus, não segundo a nossa ótica. E precisamos então tomar decisões de viver essas mudanças e o fluxo de Deus, porque é isso que os gaditas fizeram. Eles entraram no fluxo de Deus e foram para aquele que Deus chamou para ser rei de Israel, aquele que Deus fez uma aliança e ungiu a cabeça dele, derramou o Espírito e disse: esse será o meu rei, o rei de Israel, homem segundo o meu coração. Muitas pessoas temem mudanças. Muitas pessoas temem sair da sua zona de conforto. Mas os gaditas nos ensinam que nós precisamos aprender a sair das nossas zonas de conforto e entrar nas zonas de confronto. Mudanças geram conflitos, geram crises, mas geram também crescimento, maturidade, transformação. O terceiro hábito que esses homens de Deus podem nos ensinar é que nós precisamos aprender a encontrar locais de refúgio no deserto. Dos gaditas que se passaram para Davi, a fortaleza no deserto. Querido, fortaleza, talvez aqui seja ali naquela região de Adulão, aonde Davi se concentrava com a caverna de Adulão e os seus valentes. As fortalezas são lugares onde nós nos abastecemos, onde nós somos levados
a treinarmos mais, a desenvolvermos estratégias. Nós descansamos dentro das fortalezas, elas não são locais de refúgio. Há vários e vários salmos em que Deus é chamado de nossa fortaleza, em que Deus é chamado de nosso refúgio. Lemos um salmo hoje, que inspirou o coração de um grande homem de Deus, a escrever um dos hinos mais lindos da história, o hino protestante mais antigo que nós temos, que é o hino Castelo Forte. E ele diz: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós precisamos desenvolver locais de refúgio. Mesmo em meio às tribulações, Deus nos oferta locais de refúgio. Nós temos os nossos PGs, não sei se vocês trabalham com pequenos grupos. Se trabalham com pequenos grupos, os pequenos grupos são grupos de fortaleza, grupos que vão trabalhar o seu coração. SAF, UPA, o MP, as nossas sociedades internas, que são os nossos vínculos pastorais etários e comunitários. Nós temos a comunidade de fé. Muitas pessoas surtaram, dizendo: e agora? Nós não vamos mais nos reunir na igreja. Não, nós não vamos mais nos reunir no templo. Mas ninguém pode segurar a gente mais. Por quê? Porque Deus deu ao homem criatividade, Deus deu ao homem inteligência. Temos várias outras estratégias. Temos o Zoom, temos o Teams, temos o Meeting, temos vários outras formas de olharmos no olho do irmão. É óbvio, não substitui. Está aqui, ver o meu amigo Adriano, ver o meu amigo Rafa. Mas nessa pandemia, se não fosse esses instrumentos que nós tivemos, eu não teria conversado com o Rafa, eu não tinha tido tempo de conversar com o Adriano, com nenhum outro amigo meu. Nós precisamos desenvolver locais de refúgio. Seu quarto de oração, querido. Sua casa precisa ser refúgio. Para muita gente, a casa era um local que ele não queria estar. E a pandemia nos trouxe novamente a uma igreja dentro do lar. E a casa passou a ser o nosso refúgio de fé, de esperança, refúgio de graça. Encontre locais de refúgio na sua vida. Todo momento de crise, Deus oferece refúgio para nós. Olha o povo no deserto. Deus ofereceu, no momento de crise desse povo, Deus ofereceu água, Deus ofereceu comida, Deus ofereceu vestimentas, Deus ofereceu calçado, Deus ofereceu a presença dEle, que é o maior refúgio que nós temos. Quarto hábito, ainda no versículo 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes. Não desista de lutar. Se você e eu tivermos que desistir, que a gente desista do pecado, que a gente desista da fraqueza espiritual, mas a gente não pode parar de lutar. A palavra valente aqui é aquele que tomba e levanta novamente. A palavra hebraica para o termo valente aqui não é aquele cara com cara de bravo, não é aquele cara destemido somente, é aquele que cai e levanta. É aquele que mesmo sabendo que perdeu uma batalha, ele sabe que ele não perdeu a guerra. A pandemia pode ter travado algumas coisas nas nossas vidas, mas ela não travou a obra do Senhor. Ela não travou o poder de Deus nas nossas vidas. Ela não parou a igreja, porque a igreja, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós precisamos de uma geração de homens e mulheres que não tenham medo de levantar depois de cair. O salmista diz: se você cair, não se preocupe, porque Deus te dará a mão. Ah, pastor, a minha vida acabou na pandemia. Ah, pastor, a minha vida, eu não vou conseguir mais fazer o que eu fazia. Acabou tudo. Eu ouvi pastores falando: não, a igreja vai parar tudo, vai quebrar. Eu vi pessoas de comércio, com certeza muitas pessoas quebraram nesse processo, mas não é o fim.
Se você é uma das pessoas que foi atingida diretamente pela pandemia, eu quero dizer uma coisa: levanta a tua cabeça, olha para os céus e saiba, há um Deus soberano que cuida de você. Há um Deus que tem regido as nossas vidas. Esse Deus é o Senhor da igreja. Esse Deus é o Senhor da história. Se eu e você não entendermos isso, que nós estamos debaixo da égide de um Deus todo-poderoso, nós estamos no lugar errado. Nós estamos pensando no Deus errado. Porque o Deus que nós cremos, o Deus das Escrituras, o Deus que nos fez povo dele por meio de Cristo Jesus, é um Deus que pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz: se ele não poupou o próprio Filho, porventura pouparia qualquer outra coisa por mim e por você. Ele deu Jesus. Aprende uma coisa, queridos: se o projeto é de Deus, ele paga a conta. Sabe como é que eu aprendi isso? Olhando para a cruz. Eu e você somos um projeto de Deus desde o início. Gênesis capítulo 1 e 2 diz: e viu Deus que era bom, e era muito bom. Paulo vai dizer que nós somos a glória da criação de Deus, cara. E é dentro dessa visão que Deus pagou a nossa conta na cruz de Cristo. Ele tomou para si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele imputou a justiça dele nas nossas vidas, e nós imputamos o nosso pecado nos ombros dele. Pedro, na sua primeira carta, vai dizer no capítulo 3, o justo pagou pelos injustos. João vai dizer que ele se fez pecado. Hebreus, levanta, cara, levanta a tua cabeça. A guerra não acabou. A guerra não acabou. Você pode ter parado um pouquinho, mas a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem, de ousadia. Ser forte, ser valente. Você caiu, levanta. Existe um Deus perito em fazer com que mortos ressuscitem. Agostinho de Hipona falou a respeito de Jesus Cristo. Disse: ele não decidiu descer da cruz porque ele queria sair da tumba. Ele queria vencer a morte. E o Deus que vence a morte, que vence o pecado, que vence Satanás, é o Deus que chama eu e você, que nos chama a vivermos uma vida como valentes dele. Homens e mulheres que, apesar da queda, não desistem, porque sabem que o nosso Deus, porque sabe que o seu Deus, o meu Deus, é o Todo-Poderoso. Um outro hábito, o quinto hábito: homens valentes, homens de guerra para pelejar. Além de saber que as mudanças são inevitáveis, se prepare para as mudanças e esteja pronto para as batalhas da sua vida. Esses homens se esmeravam. A ideia de homens de guerra para pelejar é homens que estavam prontos a qualquer momento. Ao serem chamados para uma batalha, eles iriam. Em todo momento eles estavam em formação. É agora, é agora. Isso me faz lembrar Caleb. Caleb é um personagem bíblico, é um vovozão que eu sou apaixonado por ele. É meu objetivo de vida. 80 anos. Dirigindo uma tribo de guerreiros. Chega para Josué e diz: Josué, 40 anos se passaram, desde que Moisés me prometeu as terras que eu pedi a ele. Hoje, aos 80 anos, eu tenho tanta força para entrar ou sair da batalha assim que Deus me chamar. Falei: meu irmão, se eu tiver com 80 anos, podendo lutar, treinar, malhar igual o Caleb, eu estou feliz demais. Um homem pronto para pelejar. Eu conheci um senhor. Sabe aqueles homens que você vai visitar e você diz assim: cara, eu vou lá para consolar ele. Estágio terminal de câncer. Depois dessa visita, 2 semanas após, ele faleceu.
Eu recém-convertido, fui visitar esse homem com o meu pastor, que foi servir a ceia para ele. E eu me lembro da oração de seu Joaquim. Eu não sabia que ele estava em estágio terminal nessa época. Eu sabia que ele estava doente e o pastor iria visitá-lo. Depois que eu fiquei sabendo. E o seu Joaquim, ele era apaixonado por futebol. Apaixonado. Gostava tanto de futebol, que uma época de uma Copa, que seria a final, bem no horário do culto da igreja, ele fez a proposta de passar o culto ou para mais cedo ou para mais tarde. Falei assim, não pastor, eu quero vir para o culto, mas eu também quero assistir a final, o Brasil vai ser campeão. E foi mesmo naquela época. Ele fez a seguinte oração. 2 semanas antes de morrer, ele falou assim, Senhor, os jogadores de futebol, todos eles um dia aposentam as suas chuteiras. Seja por idade, por lesão, eles vão aposentar as suas chuteiras. Ele trabalhava com construção, os engenheiros, eles aposentam suas ferramentas e capacetes. Mas, Senhor, não me permita em nenhum momento aposentar a minha fé em Ti. Renova a minha fé. Renova as minhas esperanças. Me faz pronto para o Teu chamado. Um homem há 2 semanas da morte, sentindo dores ferrenhas de um câncer em estágio terminal, fez essa oração. Esteja pronto para as batalhas que Deus vai colocar na sua vida, porque você não vai batalhar nenhuma delas sozinho. O Deus que chamou você é o Deus que vai à frente pela sua vida. Em alguns momentos você até vai precisar levantar armas, as armas espirituais. Em outros, Ele não vai permitir nem que você saia do seu lugar, porque Ele vai à frente destruir os seus inimigos. Em falar em armas, o 6º hábito: equipe-se com ferramentas poderosas e ferramentas certas. O texto diz: homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Tem um ditado na luta, e eu pratico arte marcial. Eu sou professor de boxe chinês e tenho praticado jiu-jitsu há alguns anos. E um dia nós ouvimos uma história, e isso ficou no nosso coração. Um jovem aprendiz chega para o seu mestre e diz: mestre, por que o senhor ensina para a gente essas artes de guerra e diz para a gente viver em paz? Não é incoerente? O mestre olha para ele e diz: olha, é melhor um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. É melhor um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Nós precisamos aprender a lidar com as armas que Deus nos deu nessa pandemia. Muita gente se entupiu de Netflix. Muita gente se entupiu de live de sertanejo universitário. Podre. Porcaria. Nada contra se você gostar. Mas como eu que estou falando aqui, eu posso dizer: ruim. Pra caramba. Eu sou old school. Eu sou do Mato Grosso do Sul, eu gosto de sertanejo raiz. Quando eu ouço sertanejo universitário, eu fico pensando que Tião Carreiro e Pardinho deve ficar batendo lá no túmulo, assim, ó, de raiva. Raiva. Mas eu não vim falar do sertanejo universitário, eu vim falar de você, que se entupiu de live, se entupiu de Netflix, se entupiu de série. Você agora eu vou à forra. Mas você esqueceu de usar as armas que Deus deu para mim e para você. Era para você ter entupido o céu de oração, o seu coração de Bíblia, e a sua vida de santidade, glória de Deus e Espírito Santo. Muitas pessoas entraram em crise porque os seus corações estavam vazios, porque decidiram encher os seus corações com armas que não iriam ajudar. Pelo contrário, só tirariam o seu foco. John Piper diz que ninguém de nós
Depois que as redes sociais passaram a existir, ninguém de nós, nenhum de nós, pode dizer que não temos tempo para Deus. Eu fui olhar o tempo que eu gastava com o Instagram, galera. Uma média diária de 1h30, 2 horas com o Instagram. Falei, cara, eu estou pecando, porque eu não faço isso de Bíblia. Você diz, mas o Instagram não é meu instrumento de trabalho. Facebook para mim está igual ao Orkut, descansa em paz, nunca mais nem peguei. Mas você vai metendo o dedo no Instagram e ó, pá, e quando você vê, cara, você está hipnotizado. Tem um monte de gente aí que está com tendinite no dedo indicador, de tanto tempo que gasta no Instagram. Quando não, está com tendinite no dedão, de tanto que joga videogame. Isso aí você olha para o menino que é mais novo, não, estou olhando para você, maridão. Que eu sei também que você, nessa pandemia aí, muita gente entrou com vontade no videogame, para matar o tempo. Mas essas não foram as armas que Deus nos deu. A pandemia foi o momento que Deus nos deu para trazer um avivamento para este país. Foi um momento em que Deus parou a gente para lembrar, olha, vocês precisam voltar a me buscar. Ele parou tudo isso para que eu e você vivêssemos o que o texto de Crônicas diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só as armas corretas nos farão vencer as batalhas da vida. E Deus nos chamou em Cristo Jesus, nos dando a palavra dele, nos dando oração. Queridos, muita gente entrou em surto, e eu fui um deles. Em alguns momentos, muita gente surtou na pandemia, porque esqueceu que a oração é a catapulta, segundo C.S. Lewis, é a catapulta de Deus, que nos leva ao mundo de Deus, para pararmos de ver a vida com os nossos olhos, e passarmos a ver a nossa vida com os olhos de Deus. E quando nós vemos as nossas vidas com os olhos de Deus, nós sabemos que não chegou o fim. Muita gente achou que seria o apocalipse final. Não é o fim. Só existe uma pessoa que pode botar um ponto final na sua vida, esse não é o coronavírus. É Deus que pode pôr um ponto final na sua vida. E Apocalipse diz que ele não pôs um ponto final, ele pôs um ponto e vírgula e disse daí para a eternidade. Usando as palavras de Billy Graham, não se preocupe com esse tempo. Eu li a última página da Bíblia e lá diz que nós venceremos, cara. Esses homens eram destros com armas, escudo e lança. 7º hábito, versículo 8 ainda, o versículo grande. Seu rosto era como de leões. Encha seu coração daquilo que vai definir a sua vida. Esse hábito, olha para o pastorzão aqui, querido. Olha no olho do pastorzão, você que nos assiste pela internet. Olha nos meus olhos. Esse hábito é importantíssimo para mim e para você. Esses homens viviam da guerra. Eles pensavam guerra. Eles estudavam guerra. Eles se dedicavam para a guerra. Por isso os rostos deles eram como de leões. A Bíblia não diz que o coração alegra formoseia o rosto. A palavra de Deus diz que de tudo que eu e que você temos que guardar, guarda o coração, porque dele provém a vida. Jesus Cristo diz que o homem bom do seu coração tira o bom tesouro, o homem mau do seu coração tira o mau tesouro. Enche o teu coração, cara, com aquilo que vai definir a sua vida. Enche o seu coração com a palavra de Deus. A tua palavra no meu coração eu escondi para não pecar contra ti. Não usa esse versículo. Eu usava muito esse versículo quando adolescente para
para dar desculpa porque eu esqueci a Bíblia, né? Não, eu não preciso trazer a Bíblia. A tua palavra no meu coração eu escondi para não pecar contra ti. Já fui disciplinado porque eu fiz isso, né? Não faz sentido. Mas vai que colava, né? Nunca colou. Nós precisamos encher o nosso coração com aquilo que vai definir as nossas vidas. Enche teu coração com o Espírito Santo de Deus, é o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher do Espírito Santo. O escritor do livro Peregrino, John Bunyan, os historiadores, biógrafos de John Bunyan dizem que esse homem era tão cheio da palavra de Deus que se você cortasse uma ponta do dedo dele, um pedaço do corpo dele, não sairia sangue, sairia Bíblia. Que se você estivesse conversando com John Bunyan e numa oração completa, ele não falasse assim diz as Escrituras, você não estava falando com John Bunyan. Nós precisamos encher os nossos corações com aquilo que vai definir as nossas vidas. Paulo diz: buscai as coisas lá do alto. A pandemia veio nos mostrar como nós estávamos pensando muito nesse mundo e como as nossas raízes estavam aqui. Quando Pedro, na sua carta, nos chama a vivermos como forasteiros e peregrinos, homens que essa pátria não nos pertence, vivemos aqui porque estamos de passagem. Não interessa se você está há 130 anos de passagem aqui, mas esse local aqui, perto do que Cristo tem para mim e para você, é ínfimo. E a pandemia só nos mostrou isso. Como os nossos corações estavam arraigados nesse mundo, nessa geração, no pensamento desse tempo. E Paulo, em Romanos capítulo 11, nos chama a mudarmos a nossa mente, a mudarmos o sistema operacional das nossas vidas, sairmos do sistema operacional do mundo e vivermos o sistema operacional do reino. Tertuliano, um dos pais da igreja, nos chamou, no tempo da perseguição, da maior perseguição que houve do Império Romano contra os cristãos. Ele manda uma carta para os irmãos que estão em cadeia, estão sendo perseguidos, dizendo: olhem para a eternidade, olhem para a eternidade, porque enquanto os vossos olhos estiverem na eternidade, as cadeias serão leves. Deus nos chama a enchermos os nossos corações com aquilo que vai definir as nossas vidas, e é a eternidade que define as nossas vidas, é a cruz de Cristo que define as nossas vidas, é o relacionamento, é o propósito, é o primeiro hábito, é vivermos com Jesus, é amarmos Jesus e tudo que Ele ama e todos aqueles que Ele ama. Oitavo hábito, também muito importante. Texto, ainda no versículo 8, diz que além de seus rostos serem como leões, eles eram ligeiros como as gazelas sobre os montes. Aqui a ideia não é a ideia da velocidade mesmo, mas é da estética da corrida, da beleza da gazela correndo. Alguns comentaristas dizem que essa era o pensamento do autor quando escreveu isso. O oitavo hábito é: cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Nós pouco falamos sobre cuidarmos da nossa saúde física. Tem muita gente que acha ainda que cuidar da saúde mental é bobeira, que crente não tem depressão, crente não tem ansiedade, crente não tem isso, crente não tem aquilo. Nós falamos muito da saúde espiritual, mas nós somos corpo, alma e espírito. E aqui eu não quero entrar naquela dicotomia se é só corpo, espírito, corpo, alma e espírito. Nós somos integral. Você não é só mente, você não é só corpo e você não é só espírito. Você é um ser humano. E esses homens, para ter essa estética da beleza da gazela na corrida, eles precisavam cuidar do seu físico, eles precisavam treinar, eles precisavam de se desenvolver. Paulo nos chama a isso, queridos: desenvolvam a sua salvação. Ele não está falando para você comprar, ele não está falando que você vai trabalhar para ser salvo, ele está dizendo: pega o que Deus te deu
e faz isso valer a pena na história. Vive uma vida santa, vive uma vida apaixonada por Deus. Então cuida da sua saúde física. Vai fazer aquele check-up, querido. Volta a dar uma caminhada. Volta a correr. Ponha hábitos bons de saúde, de alimentação. Fica a dica. O mandamento que diz não matarás. Alguns rabinos, quando eles vão interpretar esse mandamento, eles inclusive falam, por exemplo, dos pais e mães que alimentam mal os seus filhos. Se você entope seu filho de McDonald's, de BK e de todas essas coisas aí, permite tudo essas coisas com ele, que é problema seu também, cuidado, porque a Bíblia diz que você pode estar incorrendo no risco de não matarás. E eu não quero ser xiita aqui não, xiita não, porque xiita é do islamismo. Crente é chato. Eu não quero ser chato aqui. Eu quero deixar a gente consciente. Cuide da sua saúde mental. Leia bons livros. Ouça pregações, boas mensagens, boas reflexões, boas músicas. Nós já falamos sobre isso. Para que você escolha armas certas para a sua batalha. E cuide da sua espiritualidade. Paulo diz que ele era como corredor, maratonista, que ele corria com o objetivo de ganhar a coroa. Ele não era como boxeador que dava soco no vento. Ele era como boxeador que não dava soco no vento, mas ele treinava para acertar. Então, queridão, vamos aprender com esses homens. Vamos cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. 9º hábito, cerque-se de pessoas que vivam com o mesmo propósito. Do versículo 9 ao versículo 13, ele dá uma sequência de homens. Aqui, Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias, Macbanai. Esses 11 homens aqui estavam juntos. Cerque-se de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Fica a dica, relacionamento em julgo desigual não é só para casamento não. Amizade também, parceiro. Amizade também. E não importa se a pessoa é da igreja ou não, porque ser da igreja não significa nada. Porque você pode ser, como eu disse aqui, presbiteriano, calvinista, reformado, da árvore genealógica de John Knox e não ser discípulo de Jesus. O que eu fico meio em crise, porque se você conhece uma teologia boa e não vive um cristianismo saudável, é até complicado. Mas muita gente conhece uma teologia saudável e continua vivendo com máscaras. Cerque-se de pessoas que têm o propósito de glorificar a Deus e ter um relacionamento eterno, íntimo, profundo e transformador com o Deus que o criou. Porque esses relacionamentos vão ajudar você a ter cura emocional, cura espiritual, cura física. Pessoas que vão orar por você, o que a palavra de Deus diz, muito pode a oração do justo. Cerque-se de pessoas que vivam o mesmo propósito, que amem a Jesus profundamente. E aí fica uma pergunta para mim e para você. Porque existem 2 tipos de pessoas nas nossas vidas, sempre. As que influenciam o nosso coração e as que a gente influencia. Se preocupe com as pessoas que estão cercando você agora, para ver se elas não são um reflexo teu também. Ou se você não tem buscado iguais. Se você não tem vivido o propósito de Deus, cara, volta para o primeiro hábito. Se apaixone por Deus novamente. Volte ao primeiro amor, como o apóstolo João escreve lá nas cartas à igreja de Éfeso, em Apocalipse. Volte ao primeiro amor, cara. Se você abandonou o primeiro amor, volta ao primeiro amor. E cerque-se de pessoas.
as que vão te influenciar, que elas sejam pessoas que vivam um propósito que é glorificar a Deus. Não é ser feliz, não é ser próspero, porque o importante, segundo esse século hoje, é ser feliz. Não, para nós não, o importante é a glória de Deus, é Deus ser glorificado por meio das nossas vidas. O importante é vivermos um relacionamento íntimo, profundo e transformador com o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Verbo encarnado de Deus, o Verbo que é Deus. Então não pense eu e você que julgo desigual é só para casamento, não. Amizade, conselhos, pessoas que vão ministrar o meu e o seu coração. 10º hábito. O texto diz que esses homens foram capitães. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor, em algumas traduções, o mais fraco, valia por 100 homens. E o maior, ou o mais forte, valia por 1000 homens. Não viva apenas. Viva apaixonadamente. Não seja somente útil. Seja exponencial. A palavra excelência precisa ser uma marca no nosso coração. Viver com excelência precisa ser uma marca do nosso coração. Homens e mulheres que mudaram a história do mundo foram homens e mulheres que viveram de forma excelente. Eles não decidiram só viver, eles viveram apaixonados por Jesus. Você não vai ver na história da igreja homens medíocres na fé, mulheres medíocres na fé. Quem escreveu, quem tem o nome escrito na história do cristianismo, na galeria dos heróis da fé, não são homens medíocres, não são mulheres medíocres, são homens e mulheres cujo mundo não era digno deles. Tem muita gente só vivendo o cristianismo, assim, só indo para a igreja. A pandemia veio nos mostrar isso. Comecei falando sobre a dicotomia nossa, em que a gente vivia como religioso, e hoje a gente precisa entender, éramos religiosos ou éramos discípulos de Jesus? Estávamos acostumados a ir à igreja ou nós somos igreja? Porque a igreja que muda o mundo não é a igreja que você vai, é a que você é. Billy Graham, numa das suas mensagens, diz que o sermão que o mundo ouve e a Bíblia que o mundo lê é a minha e a sua vida, cara. Nós precisamos viver apaixonadamente. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem do Congresso de Pastores e Líderes da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. E a pergunta do pastor foi: qual foi a última vez que você chorou pelos perdidos? Qual foi a última vez que você chorou pela igreja do Senhor? Qual foi a última vez que você chorou por um missionário que está sendo perseguido? Qual foi a última vez que você chorou o sofrimento de alguém? Isso é viver apaixonadamente. Isso é viver com compaixão. O mais fraco aqui valia por 100 homens, e o mais forte valia por 1000. Esses caras não eram só úteis na batalha, eles eram diferenciados. E nós precisamos viver uma vida não só de sermos úteis, mas sermos diferenciados mesmo. Vivermos de tal forma o Evangelho e uma vida com Cristo que nós seremos tidos como estranhos. Como o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta no capítulo 4. Muitos acharão vocês estranhos pela vida que vocês têm vivido no Evangelho. Nós não fomos chamados para vivermos sentados como espectadores. Nós fomos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus, dispenseiros da graça. 11º hábito, e eu encerro com ele. De tudo isso aqui, se você não aprender esse 11º hábito, possivelmente você vai falhar nos outros também. O primeiro e o último são sine qua non para nós aqui.
Seja persistente em bloquear tudo aquilo que possa te impedir de avançar. O texto diz que esses homens são estes, versículo 15, os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. A ideia aqui de pôr em fuga não é que eles botaram para correr, é que eles não permitiram mais que as pessoas avançassem a partir daquele setor. Eles atravessaram o rio para que os inimigos deles soubessem: aqui nós fincamos esses marcos. A.W. Tozer, no seu livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual, não é um livro de autoajuda. Pelo contrário, é um opúsculo que, se você ler, vai dinamitar o seu coração. O primeiro voto que ele fala é: trate seriamente com o pecado. Se tem uma coisa que embarrera as nossas vidas, esse é o pecado. E nós que celebramos Cristo Jesus, o Cristo que não desceu da cruz, mas saiu do túmulo, Ele nos chama a celebrarmos a liberdade. E liberdade não é fazermos o que quisermos, liberdade é podermos dizer não àquilo que nos destruía, é dizer não àquilo que nos envenenava, é dizer não àquilo que nos escravizava. Nós somos livres. Precisamos dia após dia vivermos uma vida de santidade. Respondemos à graça de Deus com o amor de Deus com obediência, e a graça com uma vida santa. E viver uma vida santa significa mortificação da carne. Eu e você precisamos aprender a dizer não àquilo que nos impede de vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Vivemos para a glória de Deus. Cristo nos comprou para que pudéssemos viver a vida dele. Se você precisar enfrentar a pandemia, como esses homens enfrentaram o Rio Jordão transbordando em suas ribanceiras, para estabelecer marcos lá do outro lado. Se você precisar enfrentar doenças, crises, perseguições, enfrente, mas não permita que aquilo que pode travar você espiritualmente continue avançando. Cântico dos Cânticos, um livro maravilhoso, que fala sobre o Eros redimido, traz uma ideia muito legal: as raposinhas. Tem um momento que a mulher olha para o que futuramente viria a ser o seu esposo, que até esse momento eles ainda não estavam casados, diante do poema, na dinâmica da narrativa do poema. E ela diz: se os filhos da minha mãe, ela estava tão brava com os irmãos dela, que ela diz: os filhos da minha mãe me deixaram aqui queimando o sol, e as raposinhas destruíram os vinhedos. Raposa é um bicho super lindinho, é lindo mesmo, você olha assim, é fofinho, mas se procriar é uma praga. Gafanhoto, pequenininho, meu irmão, 2 quilômetros, uma nuvem de 2 quilômetros de gafanhoto causa estragos milionários. Se eu e você não aprendermos a identificar as raposinhas das nossas vidas, elas vão procriar. E olha, existe uma dinâmica que essas raposas viram dinossauros. Uma coisa é você matar uma raposa, outra coisa é você abater um dinossauro. Quem já leu o livro Pequeno Príncipe aqui, levanta a mão, por favor. Muita gente. Oh. Vocês lembram do baobá? Que todos os dias o Pequeno Príncipe arrancava do asteroidezinho dele? Vocês tiveram a curiosidade de procurar o que é um baobá? Baobá é uma árvore africana, queridos, que na sua maturidade, se ela for uma árvore centenária, no mínimo 60 pessoas de mãos dadas para poder circundar todo o tronco dessa árvore. Uma coisa é a mudinha de baobá, que você arranca, ela faz um buraquinho na terra. Outra coisa é você arrancar um baobá, e olha o buraco que o baobá vai trazer na sua história.
Seja persistente em bloquear tudo aquilo que possa te impedir de avançar. Atravessa o Jordão e estabelece marcos. Aqui não mais. É por isso que o sumo sacerdote no Antigo Testamento usava uma plaquetinha escrito Kodesh, santidade ao Senhor. Para dizer aqui é alguém que foi separado para ser de Deus. E viva uma vida de alguém que foi separado para ser de Deus. Eu acho que eu já falei demais, Adriano. Lide com a pandemia. Vivendo hábitos que podem mudar a sua vida. E não estou falando da sua vida financeira. Eu não estou falando da sua vida só emocional. Eu estou falando da sua vida para sempre. Talvez você que veio aqui nessa noite, ou você que nos assiste pela internet, ainda não teve um encontro com Cristo Jesus. E eu quero desafiar você a entrar no exército dos gaditas que foram marcados pela cruz de Cristo. Homens e mulheres que foram transformados e que por Cristo decidiram viver uma vida diferenciada. Que sabem que os seus nomes foram escritos no livro da vida por graça de Deus. E respondem a essa graça com uma vida apaixonada, vivendo o primeiro, o único e para sempre amor das suas vidas, que é Cristo Jesus. E eu queria convidar você a viver essa vida, a viver esse propósito, a desenvolver esses hábitos e a bloquear tudo aquilo que possa te impedir de viver para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, eu quero te louvar porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo. E o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou. E nós somos o teu povo, Senhor. Muitas vezes nós ficamos para lá e para cá, sem sabermos, ó Deus, o que fazer. Mas ajuda-nos, ó Deus, a buscar mais o Senhor. O Espírito Santo nos dá um coração quebrantado, uma mente transformada, redimida, apaixonada, sedenta pelo Senhor. Nos faz viver uma vida, Senhor Deus, diferenciada nessa geração, para marcarmos a história dessa geração, não pelo nosso nome, mas para a tua glória, Senhor. Faz, ó Deus, da tua igreja, do teu povo, nos tempos da pandemia e pós-pandemia, até a volta do teu Filho Jesus, um povo, Senhor Deus, zeloso de boas obras, ó Pai, ó Deus, e um povo diferenciado, Senhor Deus, que será, ó Pai, luz para as nações, ó Deus, luz do mundo, sal da terra. Dá-nos um coração fortalecido pela tua palavra, Senhor Deus, e pela presença poderosa do teu Santo Espírito. Te louvamos, ó Deus, por essa igreja, pelos seus 62 anos, ó Deus, de existência, ó Pai, pelos seus 59 anos de organização, pelo tempo que eles estão, Senhor Deus, em Taguatinga, ó Pai, e pelo poder do Senhor derramado sobre a vida desta igreja e por meio dessa igreja nessa cidade, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, continue a derramar a tua graça. Faz esse povo, Senhor Deus, um povo, ó Pai, de gaditas, ó Deus. Homens e mulheres, ó Pai, em que o mais fraco valerá por 100 e o mais forte por 1000, para a tua glória, Senhor. Ministra, Senhor Deus, aos seus corações. Dá a eles, ó Deus, o teu Espírito, ó Pai, os dons, o fruto, a armadura, Senhor. E preenche-os poderosamente, Senhor, para que poderosamente eles venham, Senhor Deus, a saquear o inferno aqui nesta região, Senhor Deus. E até em todos os lugares por onde os pés dos irmãos e irmãs dessa comunidade de fé pisarem, Senhor Deus. Derrama unção sobre os líderes dessa comunidade de fé, o conselho, os pastores e presbíteros dessa comunidade de fé sejam ministrados poderosamente pelo Senhor e por meio das tuas mãos ministrem poderosamente, Senhor Deus, a esta cidade, a este povo que se encontra aqui nesta noite, ao povo que nos assiste pela internet, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, é que nós oramos, Senhor, crendo que o Deus soberano não foi pego de surpresa e nunca será pego de surpresa por nada nesse mundo. Ó Pai, é no nome santo do teu Filho Jesus que eu oro. Amém e amém, Senhor Deus. Amém.